quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente logo lembra dessa taça que a gente usa desde 1974. Mas pouca gente sabe que essa não foi a primeira taça utilizada nas Copas. Nós já tivemos uma taça utilizada por 9 Copas anteriormente, que se chamava Taça Jules Rimet. Ela foi levantada pelo Pelé e muitos outros nomes grandiosos no futebol. Mas ela está envolvida numa história extremamente curiosa que até hoje ainda não foi muito bem explicada. É isso que a gente vai falar aqui hoje. É isso aí, meu amigo Felipe Sampaio. A taça Jules Rimet foi roubada por 2 vezes. Na primeira, um cachorro farejador encontrou a taça. Na segunda vez, que foi aqui no Brasil, ela desapareceu de vez. Alguns dizem que ela foi derretida, mas o paradeiro é incerto. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Raul, quanto mais eu pesquisava sobre essa história, mais ela ficava esquisita. Pô, cara, é assim uma história que é o suco de Brasil. Suco de Brasil só poderia ter acontecido no Brasil, né, cara? E, especialmente no Rio de Janeiro, tá? Eu posso falar porque eu sou carioca. Não fale mal do Rio aqui, mas eu posso. Então, mas se a taça do mundo tinha que sumir do Brasil, infelizmente tinha que acontecer aqui no meu querido Rio de Janeiro. Mas primeiro, cara, vamos falar sobre essa taça, cara. Qual que era a diferença dessa taça? A gente tá acostumado, né? A gente que é dos anos 90 aqui, a gente já tava acostumado a ver aquela taça ali, né? Que acho que a primeira Copa que a gente vai lembrar é de 2002, né? Não tem como. A de 94 a gente era muito pequeno, né? Mas a taça que a gente tá acostumado é aquela taça com um mundo, né? Parece que é tipo são as pessoas segurando o mundo, né? Pelo menos é o que parece. Isso. Mas essa taça não foi a primeira, né, que foi utilizada nas Copas. Antes a gente usava a taça Jules Rimet, que ela era realmente uma taça, inclusive, né? Porque a taça da Copa do Mundo, ela não é uma taça. Agora não. A taça é o quê? A taça é como se fosse um copo, né? É uma coisa para comportar um líquido. A taça Jules Rimet, ela era assim. Tinha uma taça em cima e tinha uma forma de uma mulher segurando ela embaixo, né? Com mais asas, assim. Era uma referência a uma deusa grega, que me fugiu o nome agora. É a deusa Nice. Isso. É a deusa grega da vitória, que também pode ser chamada de Nike. É daí que vem a marca, inclusive. Ó o patrocínio. Por favor, Já patrocínio. pensou? Falando de patrocínio, então, eu vou aproveitar a deixa e vou falar da nossa parceria, tá? Vocês já estavam sabendo que a gente tá com a parceria com a Trinca Literária, que é um clube de livros, tá? Que a cada 3 meses aí entrega 3 livros numa temática específica, né? Eu já tô com esse aqui que é da última entrega, ó, que são sobre cavaleiros medievais, que é incrível. E a da vez aí é sobre guerra, sobre a Segunda Guerra, tá? Que é interessantíssima. Daqui a pouco deve estar chegando já, tá? E a gente fala um pouco mais. Mas o que importa é que a gente tem um cupom de desconto para vocês assinarem aí, tá? Então, só vocês... Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês entram lá no site da Trinca, se inscrevam e utilizem o cupom Resenha Épica. Sem acento? É sem acento, Felipe. Como a quinta série vai à loucura. Pois é, como tem algumas mentes maldosas aí, vão dizer que é resenha e pica. Pode ser, não tem problema nenhum com a preferência de ninguém, tá? Isso é uma piada que já acontece muito com o nosso nick lá do Instagram e vai continuar acontecendo agora com o cupom. O Raul ainda falou assim, cara, tem certeza? Vai botar isso mesmo? Não tem acento. Eu falei, não, mas é essa porra mesmo. Resenha e pica, vai lá, entra. A Trinca nunca mais vai querer fazer parceria com a gente. Puta merda. Mas é isso aí. Então, voltando pra taça aqui. A taça que representa, como o Raul falou, uma deusa grega, a deusa da vitória, ela no início era chamada de simplesmente Victory, né? Então era a vitória. Mas depois ela recebeu o nome do homem que fez a Copa acontecer. O Jules Rimet, ele foi o presidente da FIFA. Caso vocês não saibam, pessoal, no início dos anos 20, existia uma disputa mundial de futebol somente nas Olimpíadas, tá? Mas o Jules Rimet, presidente da FIFA na época, ele acreditava
que o futebol ele era um esporte forte o suficiente para ter um campeonato mundial próprio. No início, as pessoas não queriam investir, mas ele conseguiu, ele insistiu muito e ele acabou conseguindo fazer isso. A primeira Copa foi em 1930, lá no Uruguai, tá? E em 1946, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que ela foi batizada com o nome dele em sua homenagem. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, eu já queria abrir um parênteses aqui, porque essa taça ela foi teoricamente roubada 2 vezes. Tá? As 2 histórias são muito interessantes, uma envolvendo um cachorro chamado Pickles e a outra envolvendo um ourives argentino, mas não vou me adiantar. Eu vou falar aqui, vou abrir um parênteses, que na minha opinião ela foi roubada 3 vezes. Ih, rapaz, pouca gente vai falar isso aí. Porque, na verdade, a primeira vez que ela foi roubada por um dirigente. Um dirigente italiano, lá na própria sede da FIFA, mas com a intenção de salvá-la. Mas o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Então, cara, durante a guerra, vocês sabem que desde 1930, se não sabem, saibam, né? Desde 1930, ela só foi interrompida uma vez, tá? Que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Que, por motivos óbvios, né, era impossível fazer um campeonato mundial durante a guerra. E foi nesse cenário que o dirigente italiano chamado Ottorino Barassi, ele decidiu que a taça não estava segura dentro do banco, entendeu? Ela ficava dentro de um cofre bancário. E eu vou te falar que eu não acho que ele estava errado não, porque durante a guerra, a gente até já falou sobre isso antes, mas durante a guerra, no meio dos espólios ali, sumiu muito ouro, principalmente muito ouro da Alemanha, muitas artes, né, muitos quadros, muitas esculturas, né, simplesmente sumiram durante a guerra, tá? Tem até filmes sobre isso, até com George Clooney e tal, até interessante. Mas, enfim, esse cara, ele tirou a taça do banco, botou numa caixa de sapato e guardou embaixo da cama dele, até a guerra acabar. Olha aí, cara. Provavelmente não teria uma taça para ser roubada no Rio de Janeiro nos anos 80 se ele não tivesse feito isso. Mas vamos lá. Cara, o que acontece? A taça, ela foi inventada uma regra. Quem ganhasse o campeonato mundial, a Copa do Mundo 3 vezes, ia ficar com essa taça definitivamente, certo? Olha que foda, né? Essa regra foi pensada imaginando que, na verdade, muito dificilmente alguém conseguiria. Né? Se vocês forem parar para pensar, desde 1930 até hoje, já tem quase 100 anos, somente 8 países ganharam a taça, né, se eu não me engano. Né? Então eles acharam que seria muito difícil alguém conseguir. Logicamente, o primeiro a conseguir foi o Brasil, por pouco. A Itália quase pegou da 70, gente, né? 1970. Foi em 1970. Seria o 3º título da Itália. A Itália ganhou, acho que 34 e 38. Né? Aí em 70, a gente ganhou da Itália na final. Então eles quase pegaram, né? Mas antes disso, antes dela vir para o Brasil, depois do Tri, né, de 70, onde ela será roubada pela segunda vez, ela já havia sido roubada em 1966, lá na Inglaterra. Na Inglaterra, dando ênfase. Pra você ver aí, não foi... Foi aqui que ela sumiu, mas não foi o único lugar que ela foi roubada, não, tá? Foi só no Brasil, não. Tá? Vou deixar claro isso aqui. Mas, lá nesse primeiro roubo, cara, aconteceu um pouco antes da Copa de 1966, que iria acontecer, que de fato aconteceu, né? Lá na Inglaterra, e ela sumiu em Londres, tá? Ela estava numa exposição. Nessa época aqui, a taça era do Brasil. Inclusive, eu tava procurando aqui uns recortes, né, de jornal, assim, tava procurando uns jornais aqui no acervo assim, na internet mesmo, e eu vi, assim, uns jornais lamentando muito, botando lá, roubaram a nossa taça, eles perderam a taça do Brasil. Curioso, o mundo dá voltas. Pois é.
Cara, eu vou abrir outro parênteses aqui. Uma outra curiosidade é que no meio dessas pesquisas que eu tava fazendo, no final dos anos 50, o Golias e o Grande Otelo já tinham feito um filme e uma peça sobre um roubo da taça no Brasil. Olha aí. Eles já estavam vendo à frente. Antes do primeiro roubo dela, em 66, eles já tinham feito essa história onde supostamente ela seria roubada aqui no Rio de Janeiro. Cara. Mas enfim, só uma curiosidade aí. Enfim, lá ela estava sendo exibida numa exposição em Westminster Central Hall, lá em Londres, tá? O que aconteceu foi o seguinte, tinha os policiais que estavam tomando conta dela dia e noite. Só que, num domingo, no dia 20 de março de 1966, não estava acontecendo uma visitação, né? Domingo não era um dia que ela era exibida, e estava acontecendo um culto religioso no mesmo prédio. Aí os policiais que ficavam ali se revezando, né, de plantão ali do lado dela, eles falaram assim, cara, não tem visita hoje, não tem necessidade da gente ficar aqui direto. A gente vem, a cada 1 hora, um de nós vem aqui, dá uma olhada e volta. Ninguém vai entrar aqui mesmo, né? Aí eles foram 9 horas, estava lá tudo certo. Aí foram 10 horas, tudo certo. Chegaram 11 horas, cadê a taça? A taça simplesmente 3,5 desapareceu. kg de ouro, os caras botam numa vitrinezinha de vidro. Fala, ninguém vai querer roubar isso não. Mas aí que tá. Você falou que são 3,5 kg de ouro, e isso aí é importante. Por quê? Isso era o que se pensava. Tá? Eu vou explicar isso aí mais pra frente, que isso aí vai ser importante quando a gente for falar do segundo roubo lá no Brasil. Aqui no Brasil, lá no Brasil. Ó. Mas vamos lá. A Scotland Yard, que é aquela polícia famosíssima, né, daqueles filmes mudos. O Sherlock Holmes também. Lembra aqueles capacetes assim, né? Eu lembro muito do filme mudo e as sketches do Monty Python. É verdade. Lembro deles na hora, quando fala da Scotland Yard. Eles mobilizaram uma enorme operação para recuperar esse troféu, né? E não conseguiam achar nenhuma pista. Lembrando que eles têm lá o Sherlock Holmes à disposição deles. Pois é, cara, nem o Sherlock Holmes tava conseguindo, tá? Eles deveriam ter procurado o Scooby-Doo, provavelmente. Mas um outro cachorro vai ajudar. Como é que isso aconteceu? Dias depois do roubo, a Federação Inglesa recebeu uma carta exigindo o pagamento para que ele devolvesse a taça. Esse suposto ladrão se apresentou como Jackson, né? E ele falou que ele marcou um encontro numa praça com um dos dirigentes ali e, para surpresa dele, quem poderia imaginar? Quem é que foi no lugar do cara? A polícia, logicamente. Foi um policial disfarçado, prendeu o cara no ato. Ele se chamava Edward Batchley. E o que eu achei engraçado é que a polícia foi encontrar o cara com uma maleta, fingindo que era de dinheiro, né? Uma maleta cheia de dinheiro. E a maleta era uma maleta cheia de jornal. Eles botaram só umas notas em cima, assim. Polícia desonesta, cara. Não dá pra confiar na polícia. Nem pra pegar um dinheiro mesmo pra fingir a parada, né? Entregaram uma maleta de jornal pro cara. Na hora que o cara pegou pra conferir, esteja preso. E pegaram o Edward. E ele falou assim, cara, eu não peguei, eu não tô com a taça, eu não sei de nada. Eu só me mandaram pegar esse dinheiro, tá? Tava devendo uma grana pra um cara. E ele falou só que o responsável por esse roubo era um cara conhecido como The Pole. The Pole, o Polo, o Mastro. Porra, e ele nunca falou qual era o nome desse cara. Nunca foi descoberto quem realmente teria roubado. Esse Edward Batchley aí foi preso, obviamente, né? Mas ele foi preso só com essa... qual é a palavra? Uma acusação de extorsão,
tá? Ele não foi acusado pelo roubo, que não tinha prova de que foi ele que roubou, de fato. Né? O cara nunca foi identificado, então quem roubou mesmo nunca pagou por isso, né? Mas a taça foi encontrada. O cara chamado David Corbett, aliás, passeava com seu cachorro chamado Pickles. E o cachorro cheirou... Só aqui, mais um parêntese. Você lembra aquele desenho Mr. Pickles? Ih, lembro Você nada. já viu? Do Adult Swim? É um desenho pesadíssimo, é um desenho de adulto, onde um cachorro de uma criança é, na verdade, um ser, ele não é muito bem explicado, mas ele parece ser um demônio. E ele é, tipo assim, a pura maldade em forma de um cachorrinho bonitinho. Recomendações aí pros ouvintes? Muito maneiro. É assim, mas tem que ter estômago, que é negócio pesado. É muita morte, é muito negócio escroto. Se você gosta de coisa escrota, é excelente, é engraçado, entendeu? É um desenho pra adultos de comédia e terror, tá? Então é uma parada bem slasher. Mas o que eu acho que não é uma coincidência é que o Mr. Pickles do desenho, ele é igual ao cachorro Pickles e tem o mesmo nome. Então, eu acho que não é coincidência, não. Eu acho que o cara tirou a ideia desse. É uma espécie de deshomenagem ao cachorro. Isso aí. Tadinho, o cachorro que salvou a taça. Ele começou a farejar durante o passeio, né? O David saiu pra levar ele pra fazer um xixi e ele começou a sentir um cheiro diferente numa cerca viva e o cachorro começou a insistir, a cavar. Aí o David foi ver o que ele tava cheirando no embrulho, assim, de jornal, assim, uma coisa estranha. Quando ele abriu, era a taça. O cachorro pistola, falando assim, pô, tem um troço aqui atrapalhando eu fazer meu xixi, marcar aqui o território. Foi ver a taça da Copa do Mundo. Ele sentiu o cheiro aí, obviamente o David chamou a polícia, explicou. Ele foi interrogado por muitas horas, inclusive. O Pickles? O pessoal começou a achar o Pickles e o David, né? Eles foram interrogados porque no começo eles começaram a pensar que o cara estava envolvido no roubo, né? E estava tentando despistar. Né, se arrependeu, sei lá. Ei, Felipe, eu achei maneiro que depois disso, o pessoal teve uma grande ideia, que é fazer uma réplica da taça pra ficar exposta. Depois que ela sumiu, né? Mas eu achei interessante, cara, que olha, o Pickles, ele recebeu medalha, ele participou de um filme e, o que eu achei mais interessante, ele recebeu alimento para um ano inteiro. Entregaram para ele ração para o ano inteiro. Uma pena que ele não chegou a comer toda essa ração, porque, cara, agora momento mais triste do episódio. Porra. O nosso querido Pickles faleceu menos de um ano depois ao caçar um gato e ficar preso pela coleira. Morreu enforcado, cara. Porra. Sozinho, tadinho. Mas, enfim, voltando aqui, foi achada a taça, né? E conseguiram utilizar ainda na Copa de 66 a taça, que o Brasil não conseguiu, o tri, né? Infelizmente, mas conseguiu depois, em 1970. Né? No México, né? Acho que foi a Copa do México, a de 1970. Isso aí, foi lá no México, conseguiu na final com a Itália, que também estava disputando para ser a dona oficial, né, e definitiva da taça, que também tinha 2 campeonatos, né? E o Brasil levou a melhor, ganhou a taça, tricampeonato, então era de fato o dono da taça definitivamente. Foi acordado, né, que iriam fazer uma nova taça para 1974 e a Jules Rimet ia ficar para o vencedor, né, desse tricampeonato. E assim aconteceu. A CBF ficou responsável pela taça, né? E, obviamente, foi uma comoção nacional, né? Coisa linda, né? Todo mundo adorou. E ficou lá na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. A Copa de 70, cara, que a gente trouxe pra casa. A gente tá falando do Pelé, Tostão. Não sei se... O Garrincha também, agora fiquei meio em dúvida. Acho que o Garrincha também tava. Por muitos é conhecida como a seleção perfeita, né? A maior seleção, né? Jogos muito fodas do Brasil, né? Foi um campeonato muito, muito foda, assim. E aí a gente que levou
era essa taça, a taça da Copa de 70 pra gente. Pois é. Essa taça ficou com a gente aí 13 anos, né? A gente dá um salto temporal aí pra 1983. E, obviamente, ela ficava em exposição, mas você falou que eles tiveram a ideia, eles pensaram assim, falaram, tive uma ideia, vamos fazer uma réplica. Pois é, que se roubar a réplica. A gente bota a réplica na exibição e bota a original no cofre. Bem não é guardadinha. Isso aí? Segurança. Mas foi isso que aconteceu? Porra, foi o contrário. Cara, isso é inacreditável. Botaram a réplica no cofre mesmo. Igual o original exposta. Cara, e também o lance de como é que ela tava exposta lá na sede lá da CBF é muito maneiro. Tipo assim, tava atrás de um vidro à prova de bala, grossão. Mas uma moldurinha de madeira. Segurança em primeiro lugar. Aí uma moldurinha de madeira segurando o vidro à prova de bala. Não, e era assim, fizeram a moldura de madeira. Pregada com prego lá na parede. Aí pregada com prego a moldura. E o vidro, como é que a gente prende o vidro na madeira? Cola dupla face. Botou fita, dupla face. Agora sim. Botaram o chiclete lá pra segurar o vidro à prova de bala. Porra. O pior que não é zoeira, mano. Era fita dupla face de verdade que tava ali. Então, ai, cara. O que aconteceu foi que, na madrugada do dia 19 para 20 de dezembro de 1983, a taça sumiu. A taça foi roubada e... Cara... Não é nenhuma surpresa, a taça foi roubada da seguinte maneira. Desmontaram a moldura de madeira. Os caras não quebraram nada. Merda. Os caras não quebraram nada. Os caras foram no caixão de fenda, tiraram os parafusos da moldura, puxaram o vidro à prova de bala inteiro, tiraram e pegaram a taça. Porra, eu imagino o maluco passando lá, dando uma olhada assim, falando, porra, isso aqui tá segurado só pela armadeira, irmão. E o cara, não. Até um cupim podia ter roubado essa taça. Mas, aí que tá. Cara, a polícia começou a suspeitar, porque assim, cara, como é que esses caras entraram aí de madrugada e levaram e ninguém viu? Na hora que não tinha nenhum segurança. Sim, parecia que alguém tava com alguma informação, sabe? Não parecia que foi alguém que, sei lá, numa sexta-feira qualquer, foi lá ver a taça e falou, vou roubar. Não foi simples assim, entendeu? Foi alguém com conhecimento em marcenaria. Ai, meu Deus, cara. Foi alguém com conhecimento de dentro, cara. Foi. E a polícia recebeu uma denúncia de um cara aqui que tem uma história muito interessante, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, mas o Antônio Seta, conhecido como Broa, ele falou pra polícia assim, cara, eu sei quem roubou. Eu sei quem roubou. Mano, e os nomes dos caras? Mas como você sabe? Os nomes dos caras são muito bons. É bom pra caralho. A polícia falou, mas como é que você sabe? Porque esse cara tentou me contratar pra roubar. Olha aí. O Antônio Seta, conhecido como Broa, era nada mais, nada menos que um dos maiores arrombadores de cofre do Brasil. O cara era um ladrão. Ele falou assim, irmão, eu sou profissional nisso aqui, cara. Os caras me chamaram pra fazer isso, eu não quis. Já pensou se ele rouba a réplica? Ainda bem que não chamaram ele, né? Que ele rouba cofre. Mas enfim, o Antônio Seta contou que um cara que tinha conhecimento de dentro, chamado Sérgio Peralta. Sérgio Peralta, meu amigo. Sérgio Peralta tinha tentado contratar ele, tá? Pra roubar a taça. E o Broa falou que ele não iria roubar por dois motivos que são incríveis. Olha só, muito interessante. O primeiro é meio óbvio, né? Patriotismo. O Antônio Seta, o famoso Broa, ele falou, meu irmão, eu posso ser bandido. Mas eu sou honesto. Mas eu sou brasileiro, pô. Ah, tá. Honesto não, mas eu sou brasileiro, pô.
Eu amo futebol, eu amo meu país, eu não vou tirar a taça do meu país. E digo mais, o segundo motivo, o meu irmão, o Giacomo Setta, morreu por causa dessa taça. Caralho. O irmão dele sofreu um infarto fulminante na hora que o capitão Carlos Alberto Torres ergueu a taça na Copa de 70. O irmão dele amava tanto futebol, o cara ficou tão emocionado que o cara infartou mesmo. Isso é real, isso não é história não. Aí o cara falou assim, porra, como é que eu vou roubar a taça? Que, porra, foi responsável por uma felicidade tão grande do meu irmão que ele infartou. Como é com que cara eu vou roubar uma taça dessa? Pô, muito Aí foda, ele hein? não participou. Mas isso tinha acontecido uns anos antes, né? Ele tinha sido procurado anos antes, negou e ficou por isso mesmo. Na época, ele chegou a falar com a polícia e não deram ideia pra ele. Falaram que, porra, tá falando merda aí, ninguém vai roubar isso não, entendeu? E ficou por isso mesmo, né? Quando ela, de fato, foi roubada, ele foi lá na polícia e falou, aí, não falei? Então, foi o Sérgio Peralta, pode apertar ele, que ele vai soltar. O Sérgio Peralta foi investigado, né? Foi concluído que ele realmente era um suspeito. Ele foi preso preventivamente em 84, tá? E ele foi respondendo em liberdade, depois foi solto, respondeu em liberdade, até sair a condenação dele mais tarde, em 1988. O Sérgio Peralta, ele começou a dar com a língua nos dentes. E ele começou a falar dos cúmplices dele. Quando ele recebeu a negativa do Broa, ele foi chamar outros criminosos. Ele chamou o Francisco Rivera, chamado de Chico Barbudo. Olha aí, cara, os nomes são muito bons. E o José Luiz Vieira, chamado Luiz Bigode. Meu então amigo, ele chamou o Barbudo e o Bigode. Isso é nome de bandido raiz. É Peralta, é Barbudo, é Bigode. Cara, eu procurei as fotos deles, se der tempo aí eu vou botar, porque caso vocês não saibam, pessoal, a gente tá gravando na segunda-feira pra postar terça, tá? A gente acabou de assistir aqui o Brasil contra Japão, tá? Eu aqui, o meu canarinho pistola, aqui ó, com um uniformezinho de 58, não vou segurar aqui pra não fazer propaganda, mas vocês sabem que tá fazendo essa promoção aqui, né? Do canarinho pistola, boladão, tá? A gente acabou de assistir o jogo contra o Japão, quase infartamos, tá? E agora viemos aqui gravar. Se o Brasil perde, nem tinha esse episódio aqui nada. Se o Brasil perde, ia falar, foda-se, vamos gravar outra coisa. Mas eu fiquei decepcionado procurando as imagens, porque fui procurar o Luiz Bigode, ele de fato tinha um bigode de respeito, tá? Eu falei, ok, não espero nada menos que isso. Mas o Chico Barbudo não tinha barba, cara. Porra, anticlímax. Mas, cara, enfim, o teu apelido é Chico Barbudo e você comete um crime, a primeira coisa que você vai fazer é raspar a barba. De fato. Cara, o Luiz Bigode, ele preferiu sustentar o bigode dele então, porque não raspou não. Mas vamos lá. Que fim deram esses caras? O Sérgio Peralta foi condenado a 9 anos de prisão em 1988, só que ele fugiu. Ficou foragido por 6 anos, tá? Ficou escondido lá em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, né? E ele virou um vigia de uma casa, se eu não me engano, um porteiro, alguma coisa assim. E ele acabou sendo capturado somente em 94, tá? Foi capturado em 94, saiu em condicional em 98, né? E acabou falecendo em 2003. Falou que pegaram ele em 94? Isso. Ele deve ter falado, pô, pessoal, deixa disso, já ganhamos mais uma aí, ó, deixa pra lá. Já tem outra taça aí, pô. Por que vocês estão falando da mesma taça ainda? Isso aí caraca, já foi. Não, tem que deixar claro aqui que a taça não foi encontrada. Pois é. A gente não deixou isso claro, não foi encontrada. Até hoje. Mas até hoje, inclusive. O Chico Barbudo, ele foi condenado também, né, a 9 anos de prisão, em 88, tá?
Inclusive, a acusação dele foi de roubo à mão armada, porque eles renderam um segurança lá na sede da CBF e amarraram o cara, inclusive, o cara nem... Assim, pelo que eu vi, o cara nem tentou reagir, logicamente, né? Eles chegaram armados e o cara só leva, meu irmão. Minha vida não vale essa taça, O cara falou, vocês estão perdidos, vocês nunca vão conseguir passar pelo vidro à prova de balas. Aí viram os caras desparafusando, droga! Eles são muito espertos. Mas, enfim, ele acabou tendo um desfecho, assim, mais triste, né? Ele recorreu à sentença em liberdade, né? E estava recorrendo ainda. E em setembro de 89, ele foi assassinado com 5 tiros em um bar. Aí eu te falo, Raul, um cara que era um bandido, ele poderia ter alguma desavença, né? E alguém poderia ter matado ele? Sim, né? Mas você vai ver que tem umas coisas muito estranhas nessa história. Tá? Tem umas coisas muito estranhas que abrem margem para várias teorias de conspiração, e vou te dizer que algumas delas não são tão loucas assim, tá? Fazem sentido. Então muita gente acha que, na verdade, o Barbudo, ele foi morto como queima de arquivo, tá? Porque ele sabia demais e não podia abrir a boca. Suspeita-se, né, que, na verdade, o Chico Barbudo estava pronto para falar tudo para a polícia. Olha aí. Tá? Onde a taça estava, quem mandou roubar a taça, o que aconteceu com a taça. Tá? E, misteriosamente, foi morto, né? Antes de poder recorrer da sentença dele. Antes de poder contar o que realmente aconteceu. Luiz Bigode, ele foi condenado também a 9 anos de prisão, tá? E aproveitou também o direito de recorrer em liberdade e fugiu. Ficou foragido por 7 anos, foi capturado em 95 somente, tá? Logo, né, um ano depois aí que o Peralta foi capturado. Ele foi preso depois de uma denúncia, né? Ele já estava escondido já há esses 7 anos e passou mais 3 anos lá no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio, um dos pontos mais quentes do planeta. Pra quem não sabe, Bangu é onde até a caixa d'água derrete no verão. É sério. E você não está usando força de expressão. É sério. Quem não é do Rio e não acredita, pesquisa na internet aí. Caixa d'água derretida em Bangu. Tá? Pode pesquisar aí. E em 1998, ele conseguiu semiaberto, tá, na colônia agrícola de Magé. E acabou tendo a liberdade condicional depois. Depois disso aí, ele sumiu, né? Não fiquei sabendo o que aconteceu depois disso com ele. Vamos voltar aqui pro Broa. O Broa, que foi o cara que negou participar, porque ele era patriota e porque ele não queria manchar a imagem, né, a memória do seu irmão que faleceu, né, quando a gente ganhou essa taça, e acabou delatando todo mundo. Ele sofreu uma morte misteriosa. Aí as teorias vão ganhando força. Olha aí. Tá? Porque o cara que denunciou a parada, ele iria depor em 85. Lembra que eu falei que o pessoal estava recorrendo na justiça? Esse cara, ele foi chamado como testemunha. Ele ia fazer um depoimento, né, do julgamento dos caras no dia 4 de dezembro de 1985. Quando que ele morreu? 3 de dezembro de 85. Ele morreu dia 3 de dezembro de 85. Caraca, eu não sabia, só chutei aqui, mas como é que era mesmo? Aliás, não foi nem um dia antes. Ele ia fazer o depoimento no dia 3, ele morreu no dia. Ah, caraca. Ele morreu no dia. Ele morreu no dia em decorrência de um acidente automobilístico. Olha aí, a gente tá agora em 2026 recebendo várias informações aí sobre a investigação da morte do Juscelino Kubitschek.
né, que por muitos anos foi dado como um acidente automobilístico, e agora a gente tá vendo aí que tem várias provas de que, na verdade, ele foi morto pela ditadura militar. Mas isso aí, quem quiser um episódio sobre, pode comentar aqui, eu quero saber qual foi a causa da morte do Juscelino. Pode comentar aí agora, tá? Então, já temos 2 falecidos aqui de maneira estranha, né? E um foragido, né? Que passou muito tempo foragido. E quando é que o argentino... Mas o que aconteceu com a taça? Pois é, quando é que o argentino vai entrar nessa história, cara? Então, você falou que eram 3,5 kg de ouro, certo? Eu falei isso lá atrás. Supostamente, eles teriam vendido essa taça para um cara chamado Juan Carlos Hernández, conhecido como o Argentino, porque esse cara era um ourives e ele era mexido com várias coisas erradas também. Comprava, vendia, derretia ouro, né? E esse cara supostamente teria derretido a taça para vender o ouro. A taça da Copa de 70 foi parar na mão do argentino, cara. Essa história, né? Ela tem requintes de crueldade. Requinte de crueldade. Inclusive, cara, alguns policiais, né? Inclusive o detetive Murilo Miguel, ele teria dito que ele tinha certeza que esse cara foi o cara que ficou com a taça. Tinha certeza que ele sabia do destino da taça, justamente por isso. Que ele fez um interrogatório de horas e horas e o argentino não falava nada. Não sei de nada. Como é que eles falam? Eu não lo sé. Não sei de nada, não sei de nada, tô sabendo de nada, nada vi, nada ouvi, não sei nada. Mas aí o detetive virou pra ele e falou assim: fala a verdade, cara. Deve ter sido uma humilhação muito prazerosa pra você, como argentino, ter derretido a taça dos brasileiros, né? E ele falou que o argentino começou a gargalhar da cara dele. Ele falou assim: foi ele! Eu tenho certeza que foi ele. Olha só, esse desgraçado tá debochando da nossa cara. Só pode ter sido ele. Mas a verdade é que, meu amigo Raul, a taça tinha menos de 100 gramas de ouro. A taça era de prata, meu amigo. A taça Jules Rimet era de taça. Era de taça. A taça Jules Rimet era de prata, banhada a ouro. Ela tinha menos de 100 gramas. Sinceramente, cara, prata tem o seu valor. Mas nem de longe valeria a pena um roubo tão audacioso assim. Será que os bandidos achavam que ela era de ouro e derreteram? Ou será que algum colecionador muito rico pagou esses caras? E agora ela tá na prateleira de alguém, no meio de uma coleção. Guardadinha, ali, né? entre a camisa do Ronaldo Fenômeno e uma do Pelé. Será? Cara, sinceramente, eu torço por isso. Mas eu acho que ela foi derretida assim. Cara, a chance dos caras acharem que ela era de ouro puro e terem derretido e olhado assim e falaram, caralho, que merda, é grande. Mas assim, se eles levaram... Desse maluco aí, desse Juan Carlos Hernández, tinha lá uma máquina, sei lá, um tipo de estrutura que ele conseguiria derreter 250 gramas por vez, assim. Ele ia ter que ir quebrando os pedacinhos e derretendo. É possível, né? É plausível que isso tenha acontecido. Mas, sinceramente, cara, olha só. O avô da minha esposa é ourives, tá? E eu te digo, cara, que sim, seria muito fácil ele derreter, mas eu acho muito difícil um ourives olhar para uma peça banhada e não saber que ela é banhada. Acho muito difícil. Sim, então, se eles realmente... Os caras podem ter se enganado? Podem. Mas se eles realmente entregaram para um ourives para ele fazer esse trabalho, eu acho, assim, que beira o impossível o cara olhar pra peça e falar assim, pô, se pá, é ouro mesmo. Isso não ia acontecer. Ainda mais que você mesmo falou, ele teria que cortar ela, né? Ele teria que quebrar os pedaços. Aí, porra, ia ser zero dúvida. Na hora que quebrasse o primeiro pedaço, ele ia ver que é de prata. Entendeu? Mas, porra, imagina os caras, né? Entregaram a taça pra um argentino, aí o argentino chega e fala, meu irmão, era de prata. Os caras, tá de sacanagem, tu acha que eu sou otário?
Não, isso pode ter acontecido, Pode cara, mas ter assim, acontecido. eu também imagino que mesmo... Vamos dizer que isso aconteceu. Roubaram, entregaram pro cara pra derreter, o cara olha assim, porra, isso aqui não é ouro. Beleza, pode ter acontecido. E eles não tinham como devolver, pô. Como é que vai devolver? Agora já era mesmo, roubou já era. Roubou já Entendeu? era. Mas, É. porra, Mas ainda tem uma coisa assim, né? interessante ainda Ah. sobre esse argentino, tá? Tem uma coisa interessante. Depois disso, logo depois, em 1984, esse argentino desgraçado, ele teve a audácia, veja bem, teve a audácia de abrir um comércio de metais aqui no Rio de Janeiro, chamado Aurimet, comércio de metais preciosos. Aurimet. Pensa bem, Auri é ouro. Certo? Ele fez um jogo de palavras com com o rimé. Se você separar as palavras, é rimé. Aurimet. Cara, que filha Isso da não foi à puta. toa. Isso não foi à toa. Tá? Esse desgraçado fez isso fez de deboche. Pô, e isso aí foi uma ascensão, assim, né, na vida financeira dele também, que gera certa suspeita. Mas pra dar um refresco aí pra vocês que estão revoltados com o sumiço da taça e com esse argentino desgraçado, porque ele nunca passou nenhum dia na cadeia por conta da taça, tá? Porque ele chegou a ser condenado em 88 a 3 anos de prisão por receptação, mas ele respondeu em liberdade e a pena acabou prescrevendo, então ele não foi pra cadeia de fato. Só que no mesmo ano, em 1988, o argentino foi preso porque ele estava transportando quase 8 quilos de cocaína que vinha da Bolívia, tá? Tal qual se diz na música Faroeste Caboclo, né? Não era o Pablo, né? Mas era o Juan Carlos que estava trazendo o contrabando da Bolívia aqui para o Rio de Janeiro. E, na verdade, foi em São Paulo. Ele foi preso lá na rodoviária do Tietê e ele foi condenado a 15 anos de cadeia, tá? Ele foi liberado somente em 2005 e depois disso eu não consegui achar mais nada sobre ele, cara. O cara sumiu no mapa, tomara que nunca mais apareça, tá? Mas talvez ele seja, né, hoje em dia, uma das poucas pessoas que saiba o real paradeiro Dizer da mesmo nossa o que taça. aconteceu, né? Se ela realmente foi derretida, se ela foi vendida pra alguém, que é o que eu acho, inclusive. Eu acho que tá na prateleira de algum ricaço, né? Mas existem muitas outras teorias, né, que a gente pode deduzir daí. Então é isso, Felipe Sampaio. Muito obrigado por você que nos acompanhou em mais um episódio. Não esquece de deixar um comentário aí pra gente, falar o que ficou faltando, alguma curiosidade que você sabe dessa história. Deixa um like também nesse vídeo que ajuda bastante. Se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram. Lá no Spotify a gente também sempre posta os conteúdos. Um abraço e até a próxima. Valeu! Vai, Brasil! Eu sou muito torcedor. Eu também, cara. Eu não vejo... Eu passo o ano todo, passo 4 anos sem ver um jogo de futebol. Mas, porra, na Copa, meu irmão, aqui, ó. Na Copa eu fico igual esse canarinho pistola, boladaço.